Olá a todos, olha eu de novo por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre construção civil, sobre reabilitação de um imóvel, legislação, burocracia, garantia de obra, cumprimento de uma obra, como acompanhar uma obra através de um aplicativo. Assuntos interessantes, né? Então, hoje nós vamos falar com a Elisa Paolinetti. Ela que trabalha com isso e vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona. Vamos aguardar aí a entrada dela. Enquanto isso, vamos chamar uma galerinha para assistir as nossas lives. Esse sábado chuvoso por aqui em Portugal, eu não sei onde você está. E vamos aguardar aí o pessoal entrar. Olá, Elisa. A Elisa já entrou. Olá, Elisa. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Eu eu que estou agradeço. tentando me posicionar aqui para ficar direito. Mas Tá, pode ser. acho que tá. Estamos nós com frio, não é? Nossa, hoje esfriou e tá Não para muita de chuva, né? chover e não para de chover. Olha, o que eu trouxe, a minha caneca. Olha lá que chique, gente. Tânia, muito Faz obrigada. parte, ela também faz parte do projeto Integral Uma, Agradecer né? a Tânia Trevisan por nos ter conectado, não? É verdade, é verdade. Elisa, é um prazer ter você aqui com a gente para explicar um pouquinho dessa área que envolve a maioria dos homens, né? Porém, hoje nós temos aqui para falar sobre isso uma mulher que trabalha nessa área da construção civil Sim. e que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é reabilitação de um imóvel, que é uma reforma, né, de um imóvel aqui em Portugal, sobre a garantia de obra, o cumprimento, né, para executar uma obra, ou mesmo como acompanhar sua obra através de um aplicativo. Muito interessante, principalmente o pessoal que está vindo para cá, que quer saber mais sobre isso, né? Então, hoje a Elisa está aqui com a gente, ela vai explicar um pouquinho disso, mas antes de mais nada, vai se apresentar, vai dizer por que ela está aqui em Portugal, que ela está gostando da sua trajetória, para que a gente possa conhecer um pouquinho, né, da série Brasileiros em Portugal. Tá? E para quem não me conhece, eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal, conectando pessoas e negócios. Vamos lá, Elisa. Bom, eu ontem completei 26 anos que eu cheguei em Portugal. Já é uma portuguesa? Completamente. Na verdade, eu sou uma italiana. Olha aí, Eu sou uma gente, que italiana. interessante. Eu cheguei. Minha mãe era médica dentista, né? Era dentista e vivia em Portugal. E eu também tenho um irmão que veio para cá em 82 e que fez engenharia mecânica aqui em Portugal, também estava aqui. E eu acabei aceitando o convite da minha mãe para ficar aqui 2 anos. É. E estou há 26 e adoro. E Nunca sou mais mais voltou. portuguesa que muitos portugueses. É Só a verdade? pronúncia que eu tenho dificuldade. Ah, é? Eu continuo, não falo português de Portugal, não é? Escrevo. Hum. Tudo que eu escrevo é o português de Portugal, inclusive para livros traduzidos. Eu também gosto que eles sejam no português de Portugal. Acho muito bonito. Mas a minha pronúncia aí é brasileira, é claro. Não tem como.
Eu acho bem difícil ler um livro no português de Portugal. Eu estava lendo os Maias e tem muita coisa, assim, muitas palavras que você tem que pegar o dicionário para poder traduzir, para poder entender, porque é um contexto um pouco difícil, né, para gente que não está acostumado, né? É importante fazer esse esforço, porque Sim, quando você entra, é um grande engano nós pensarmos que é a mesma coisa, que falamos a mesma uhum. língua, porque não falamos. Não, E são línguas quando totalmente diferentes. nós nos aprofundamos e começamos a ler, não é, nessa tradução, nós vamos compreendendo o porquê as pessoas se comportam como se comportam. Você compreende a cultura, e isso é muito importante se nós realmente pretendemos viver aqui. Não, É nós temos que verdade. compreender a cultura, porque nós é que temos que entrar nessa cultura, não são os outros que vão se adaptar a nós, é o contrário, não é? E, É. e aí nós vamos ficando, como uma vez o meu irmão me disse, você não é nem de um lugar nem de outro, você está em algum ponto no meio do Atlântico, porque quando eu chego no Brasil, 26 anos, as pessoas não me veem como sendo de lá. É E, e, verdade. aqui, e aqui, graças a essa minha pronúncia, eu também não sou de cá. Na Itália também não sou da Itália, eu não sou de lugar nenhum, sou um pouco de cada lugar. Bom, gente, ela pelo jeito é igual eu, não cria raízes em lugar nenhum, Não apesar que de a gente estar criando raízes em Portugal, a gente não cria raízes. Não, Portugal, eu não me vejo saindo de Portugal. Se Eu apaixonou mesmo e também, né? 26 anos é realmente uma vida aqui, né? foi uma praga de mãe, sabe que mãe não avisa, roga praga. Ela É, sempre dizia, quando você morar em Lisboa, você vai gostar demais, você vai adorar. E foi assim. Foi assim. você é de qual lugar lá do Brasil? Quer Eu dizer, São nasceu Paulo, São São Paulo. Paulo. É. Só E eu nasceu lá. fiz, não, nasci, depois fui para Atibaia, Campinas, São Carlos e a faculdade, eu fiz a Federal de Lavras. Eu fiz zootecnia na Federal de Lavras. Depois fui para o Nordeste, trabalhei no Nordeste. A princípio, como eu só era estagiária não remunerada, no projeto Camarão, eu dei aulas no Colégio Marista, no Colégio Objetivo, e depois entrei numa empresa que exportava lagosta, camarão, e fiquei lá uns 6, 7 anos, até que eu pedi demissão e vim para Portugal. E aí você já veio para Portugal com essa ideia da área da construção civil ou não? Não, Levou um tempo para. não. A princípio, eu trabalhei, eu fiz, a primeira coisa que eu fiz em Portugal, que eu penso que eu aconselho as pessoas a fazerem, foi uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação na Católica do Porto, na Escola de Biotecnologia, em gestão da qualidade, porque isso é muito importante para se compreender também o como que as técnicas são aqui aplicadas. Porque eu já trabalhava com qualidade na indústria da pesca e vim trabalhar com isso. A partir daí, eu comecei a dar aula para a Católica, que eles me pediam na parte de segurança alimentar, e a fazer consultoria também nessa área. E fiquei assim até ser convidada em 2002 para coordenar uma escola de tecnologia da Católica, que eles tinham alguns polos. Eram escolas nível 4, que seria o equivalente ao bacharel, na área de biotecnologia, não é? Qualidade alimentar, ambiental, microbiologia, e eu fiquei nesse projeto até o projeto acabar. O projeto acaba por falta de financiamentos europeus e com o final desse projeto, eu que coordenava o polo de Sintra, houve uma extinção do meu posto de trabalho
eu fui para o Fundo de Desemprego daqui de Portugal com 50 anos e na altura da crise. A Católica foi espetacular comigo porque eles me deram um Executive Master, um curso que eu não poderia fazer porque era caro, e eles me deram esse curso. E durante esse curso, eu tenho o meu sócio, que é meu amigo, que é o Luiz Neto, que já trabalhava nessa área, e ele estava indo bem e ia fazer, e a empresa iria crescer, porque ele estava como individual, não é? Então, nessa altura, com a colaboração dele, eu fiz um plano de negócio para essa empresa de construção. E, bom, eu gostei tanto do plano que propus a ele e nós ficamos sócios. E aí, como é que foi? Como é que foi esse É plano de assim, negócio? nós ficamos, o plano Que de é negócio é assim, eu acertei em tudo. Ou seja, o que poderia correr mal na análise SWOT seria se o contexto fora de Portugal, mundial, se houvesse uma crise, e houve uma crise enorme, não é? Estou falando de 2010. E nós somos resilientes, então nós temos sobrevivido e sempre, sempre usando os recursos tecnológicos que estão do nosso lado. O E Luiz pelo pouco que você falou, se vê que você não perdeu nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades foram surgindo e você foi abraçando e foi é, conseguindo. Exatamente. No Brasil, quando eu entrei para a empresa da pesca, eu fui convidada porque eu trabalhava no projeto Camarão e eles estavam trabalhando com exportação de lagostas vivas e tinham dificuldades nos tanques para manter essas lagostas. Mas nós, no projeto Camarão, era o início das fazendas de camarão, nós trabalhávamos com os tanques em manter a crustáceo vivo. Então, me chamaram, olha, você quer esse desafio? E tinha um veterinário argentino que trabalhava com isso. Ele falou, eu acho que nós podíamos correr bem, vem para cá. E eu fui, quer dizer, era assim. Não, é bem bacana, porque você estava numa área, né? Aí chegou aqui, né, aqui, continuou, certamente, porém agora você mudou totalmente de uma, Mas assim, né? acaba que aonde que está a consistência? A consistência está em que nós tudo é científico e nós podemos aprender e aplicar. E nós, o que acontece? No século XX, nós vivemos, não é, a continuação da Revolução Industrial até chegar no momento aonde, mais para o final do século XX, aonde a tecnologia é que era o importante. Então, se você conseguia comprar um bom computador, conseguia aprender uma ferramenta e depois aí você estava na frente. Você tinha que ter a tecnologia, não é? As grandes empresas. E nós já sabíamos, no final do século XX, que o século XXI seria o século da informação, aonde quem tem a informação é que vai conseguir estar na frente ou sobreviver. O que Uhum. significa? Que o telemóvel, quer dizer, até a operadora lhe dá o telemóvel, não é? Você, a Vodafone, a nossa, não vamos falar marcas, mas elas lhe dão a tecnologia, você compra, ela é acessível, está para todos. A internet é a mesma coisa, que tem um lado bom e um lado mau, que é você tem acesso a tudo. Agora, o difícil é garimpar a informação que você consegue aplicar e usar no seu negócio para E que conseguir. foi essa ideia que vocês tiveram, que foi Na verdade, uma visão, exatamente. né, O que que jogou acontece? dentro do seu plano de negócios. Porque, veja bem, desde o plano, não é? Nós já tínhamos no plano colocado vários equipamentos que seriam importantes nós adquirirmos. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Uma câmara termográfica. Deixa eu lhe mostrar aqui.
para conseguir ver melhor o que seria, o que ela pode fazer por nós. Eu vou abrir aqui uma foto e não sei se eu consigo virar a minha câmera. Bom, eu vou virar assim. Isso é uma cozinha. Consegue ver? Pode colocar, abaixa só um pouquinho mais o telemóvel. Isso, deixa eu só tirar aqui os comentários que aí dá para ver. Isso é uma Então, cozinha. isso é uma cozinha. E nós estamos vendo as diferenças de temperatura. Aonde Certo. está mais azul é porque há água. Sim. Isso Hum. seria a parte de trás de um apartamento, e aonde você vê em azul, vou voltar para cá, significa que há uma diferença de temperatura, que ali está tendo infiltração. Isso é uma câmara termográfica que. Ai, desculpa. O que está Só acontecendo? isso. Fui mexer, olha, eu ia até. Pronto. Aí, Então, o que perfeito. esse tipo de. Nós, desde 2010, tínhamos essa ideia, quer dizer, você tem câmaras termográficas, você Uhum. tem aparelhos que. Ou seja, você, quando olha para uma parede, você não tem que derrubar ela para saber qual é o problema. Existem equipamentos que não são destrutivos e que nos dão um diagnóstico. Ou seja, há várias coisas que se pode fazer sem usando a tecnologia. Você tem é que saber usar ou saber quem sabe usar e buscar esses recursos, né? Então, o Luiz e eu sempre tivemos, desde antes da empresa nascer, já quais seriam os equipamentos, quais seriam os recursos. Ele é muito detalhista, então nós tínhamos. Era engraçado que a gente vivia comprando máquinas fotográficas, porque na altura os telemóveis não tinham os recursos que tem hoje, e as máquinas caíam, quebravam, mas nós temos um historial, desde o primeiro dia da empresa até hoje, não é? De fotografias de todos, desde uma simples troca de uma sanita até uma obra completa com as fotografias. Então, nós fomos incorporando ao longo do tempo o máximo de recursos que nos ajudassem a não errar, fazer bem a primeira, conseguir que os colaboradores também tivessem, e o comprometimento, que é a pessoa ver bem. Hoje, o que acontece? Nós temos engenheiros maravilhosos, desde sempre. Portugal, então, Portugal é famoso pela sua escola de engenharia civil. Sempre construção de pontes, N projetos no mundo todo. Portugal é muito bom. Depois, você vai para a obra e o que você tem? Quem é que vai executar? Quem vai executar, agora já nem tanto, mas pode acontecer que são pessoas que são analfabetos funcionais. Eles usam o telefone, mas eles têm os telemóveis, os celulares, não é? Com tudo, mas eles não sabem interpretar um texto, não compreende o que você fala. O Luiz sempre diz que se desgasta muito, porque ele fala e depois vira as costas e já não é a mesma coisa. Então, na hora, o desnível é muito grande. Então, você tem projetos maravilhosos, você tem tudo maravilhoso, mas depois. Vocês fazem também o projeto? Tudo, tudo. Tudo, desde da planta até a execução da obra. Exatamente. E nós, inclusive, temos apoio jurídico e Uhum. contabilidade também. Sempre tivemos, desde o início, por N razões, não é? Desde contratos, até mesmo poder dar um apoio para pessoas que não sabem muito bem como se movimentar, o que podem, o que não podem fazer. Então, nós, Uhum. desde o princípio, nos reunimos com isso tudo. E depois, eu fiz o ano passado, assim, né? Claro, né? A gente não tem nada para fazer, então em 2019 eu resolvi fazer outra pós-graduação, a terceira.
E fiz uma que eu gostei imenso, que foi em reabilitação de edifícios. Fiz no ISEL, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e começou em 2019, era presencial, não é? Então, ia para as aulas lá, os meus colegas, todos engenheiros, arquitetos, todo mundo, e veio a pandemia. E aí nós concluímos a pós-graduação, mas aí já online. Aí já foi online. E pronto. E isso foi muito bom, porque desde o princípio da pós, a gente tem que fazer um seminário. E eu já sabia o que eu queria fazer no seminário, que era com um aplicativo justamente para conseguir dar a volta, digamos assim, a essa mão de obra que nós temos, que é muito deficitária. E só que eles têm telemóveis melhores que o meu, comecei a ver. Você chega na obra, as pessoas têm telemóveis ótimos, os últimos modelos e tudo mais. Olhando para isso, então nós pensamos, olha, então por que não? Vamos usar um aplicativo, porque aplicativo eles usam. Todos eles usam aplicativos. E, bom, e aí um grande esforço de todos nós, passamos a incorporar isso de ter o aplicativo. Com a vinda da pandemia, acabou que isso abriu outra oportunidade, que é não só para o nosso cliente interno, mas também para o cliente externo, porque isso permite que ele não tenha que se expor a um cenário da obra, apesar de que nós também tivemos que investir muito e trabalhar muito a segurança que nós sempre trabalhamos, mas agora a segurança Covid, não é? Só dando um exemplo, agora, por exemplo, nós fomos atrás de comprar as máscaras que filtram 95%, porque é o que é o recomendado. Então, as pessoas andam em transporte público, então nós temos que dar a elas a melhor condição para ela vir trabalhar, e também com o apoio da engenheira Alexandra, que trabalha conosco na parte da segurança e da qualidade, conseguir o possível de informação para ver se as pessoas entendem que uma coisa é, eles estão na obra, cumprem tudo, vão no transporte público, cumprem tudo, mas como é que a gente controla quando ele chega na casa dele, quando ele vai ao supermercado, se ele recebe pessoas em casa, e nós não temos controle sobre isso, né? Então, o que nós procuramos é informar, 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 mas tem corrido bem até agora. Mas então foi assim que surgiu, vocês que estão assistindo, vocês perceberam que ela tem uma visão de empreendedora, já nata, né? Ela já sabia desde então, porque assim, pelo que você vai estar falando, você já enxerga além, e enxergando além, você vai construindo e vai renovando o seu plano de negócios para que o seu negócio não caia, né? Para que ele continue ali. E dentro disso, vocês montaram um aplicativo onde o cliente pode ver a obra, Pode acompanhar o acompanhar desenvolvimento. a obra sem precisar estar lá no Tem, momento, né? tendo acesso a fotos, a vídeos, ou mesmo um descritivo do que está a acontecer. Porque Uhum. há uma grande fase de uma obra que é bastante frustrante, porque a pessoa não consegue perceber que está acontecendo alguma coisa, não é? Mas pode ser que ela fique mais esclarecida, porque uma etapa depende da outra. E tem algumas etapas que são mais lentas, mas que são muito importantes e que têm que ser bem feitas. E a pessoa também, no fundo, vai aprendendo como é que é aquilo, porque é assim, qual é a expectativa? A expectativa do cliente é uma cozinha maravilhosa, moderna, uma casa de banho, um banheiro lindo, espetacular, só que até chegar a isso, que é a parte final, a maquiagem, há uma série de outros trabalhos e que tem que ser muito bem feitos, porque senão Muito.
aquela beleza toda, em um ano ou dois, terá algum problema, não é? Eu já tive, assim, no Brasil, quando eu morava no Brasil, assim, logo que me casei, né, meu marido mexia com essa parte de construção civil e tinha lojas de materiais de construção, né, então, assim, eu entendo um pouco do que é a construção desde a base, né, desde da sua base, então, quando você fala, eu já estou, assim, imaginando e foi uma época da minha vida onde eu aprendi bastante dessa parte. A minha irmã também era formada em edificações, então tinha um pouquinho dessa área, né? E eu acho uma área bem legal, porque assim, aqui em Portugal, a legislação, a burocracia, a forma assim, porque assim, nós brasileiros temos a mania de comprar um terreno e construir uma casa, né? E agora, aqui em Portugal, as pessoas É, começam a querer isso também. querer isso também, porque assim, quando eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver um terreno para poder construir, e não é bem assim, é bem diferente, tem as normas, tem a parte enfim, é bem complicadinho mesmo. E como é que funciona essa parte, assim, para quem não conhece, para quem está no Brasil, que quer vir a Portugal, quem está aqui, que quer comprar um terreno, construir uma casa, qual que é esse É, acompanhamento que vocês. em primeiro lugar, é identificar aonde quer viver, não é? Uhum. Envolvente e tudo mais, porque às vezes você pode ter um terreno que tem um preço ótimo, mas a envolvente não é um lugar onde você gostaria de morar. Quer dizer, Não, e também você só escolher fazendo uma observação do terreno, às vezes você vai ver o terreno, ele está assim, urbanizável, não urbanizável. exatamente. Então tem essas diferenças também, porque tem terrenos que É, é somente para plantações, e nós que exatamente. chegamos de fora, a gente não conhece, não sabe Pode se cair no ele é. engano, ver aquilo num preço ótimo, mas Tipo, nunca, não vai, quer dizer, você não vai poder construir nunca nunca. vai poder construir se um dia Dia aquilo for passar legalizado. a ser da área urbana, não é? Então, a primeira coisa é isso, é ver a Uhum. localização, né, tudo mais, e depois, se é possível, se é um terreno que já está definido como urbano na a Câmara que ele pertence, não é? Que aqui não é prefeitura, é Câmara Municipal aonde ele pertence. Isto ultrapassado, claro que não tem sentido comprar um que não esteja nessa condição, a não ser que você deixe ele lá e espere até a coisa Queira evoluir. fazer uma plantação, Faz queira uma deixar, horta e espera. né? E Mas deixar lá. agora, isso é a primeira coisa. Depois, é ele sendo urbanizável, é ver o que está definido para aquele terreno, o que você pode construir, porque isso já vai estar definido. Que isso tudo Você a gente vê pode, na Câmara mesmo, né? é, Lá na Câmara na, já está. na caderneta predial do próprio predial, na caderneta, no documento do próprio terreno, já vai estar definido quantos metros quadrados de construção você pode fazer. Se pode ter 2 andares, pode ter 3 andares, o que é possível fazer ali. A partir, sabendo-se disso, aí é fazer o projeto de arquitetura, conforme a pessoa quer, não é? O que ela entende, e E tem também que ter a aprovação da. isso, Né? esse projeto, aí é feito, dado a entrada na Câmara, de um pedido, não é? E é feito, e é entregue esse projeto. E esse projeto vai ser analisado. O projeto sendo aprovado, ok, aí chega à altura dos projetos de especialidades, que têm que ser entregues também, para se ter o alvará para se poder iniciar a construção, que também tem um prazo, não é ad eterno. Aquilo vem e você tem X meses para ter aquilo pronto. Uhum. O que acontece? Que depois, claro, que conforme pode se prorrogar e tudo mais. Isso era mais demorado antes da pandemia em Portugal. Uma das benesses da pandemia é que esses processos estão muito mais céleres, por uma razão.
dentro dessa ideia do século XXI, né, que todos sabíamos que as aulas deveriam ser online, mas ninguém queria, que o trabalho deveria ser em teletrabalho e ninguém queria, a mesma coisa para as câmaras, as pessoas, ninguém queria. Mas agora é impressionante, porque todo mundo foi para teletrabalho e tal, e a coisa flui. Começou a fluir, Ou né? seja, esses processos têm levado em torno de 6 meses, e antes levavam muito mais tempo. Podia ser um ano e meio, 2 anos. Agora, desde que a parte da documentação esteja toda correta, e esteja tudo conforme é permitido para aquele terreno, ou quem fala terreno também fala para um apartamento, ok? Uhum. Porque você compra, vamos lá explicar, você compra um apartamento em Portugal e você tem duas opções. Ou você vai fazer uma obra que não vai ser estrutural, não vai mexer com a estrutura do apartamento, você só vai trocar a casa de banho, só vai fazer uma cozinha nova, vai trocar janelas, vai mudar o chão. Esse tipo de obra não precisa de uma licença de obra. Nós só temos que informar 5 dias antes da obra começar a Câmara que for, que vai fazer obras e que obras que são essas. Pronto. Só Ok. isso. Hum. E normalmente você informa e depois é feito uma visita, aparecem os técnicos e vão ver o que você anda lá a fazer. Tranquilo. Então, você tem que colocar um aviso, não é, no edifício. A empresa que você contrata tem que ser uma empresa legalizada, tem que ter alvará, tem que ter os seguros, tem que ter tudo. Depois eu explico isso para você não ser multado, porque aqui quem é o primeiro multado é o dono da obra, quem contratou, que é responsável por quem contrata. Então, isso tudo pacífico. Agora, se você, brasileiro, gosta muito disso, você compra o apartamento é lindo, quer derrubar todas as paredes, fazer um grande. Ok, você pode fazer o que quiser, desde que tenha um projeto estrutural, porque não pode Uhum. comprometer o É, edifício. Então, igual lá no Brasil, a mesma coisa. Tem parede que você não pode tirar porque ela faz parte da estrutura, né? ou até pode, desde que você faça o Faz reforço algo. estrutural para manter aquilo com a segurança, não é para todos. Então, Uhum. aí é a mesma coisa, faz-se o projeto de arquitetura, faz-se todo o projeto da especialidade, submete à Câmara, a Câmara aprova e pronto, e você faz a sua obra. E assim, como lá no Brasil, né? Nós compramos o terreno, aí nós vamos construir, a gente constrói lá um quarto com um banheiro, já entra para dentro e vai terminando de construir a obra. Mas já morando no. Aqui não pode ser feito isso, né? Não, aqui você tem que ter uma licença de habitação. Essa Uhum. licença de habitação, você só a consegue quando é entregue, não é, na Câmara, as telas finais, porque há muita coisa que modifica. Então, você tem lá um Uhum. projeto de especialidade de eletricidade, mas você resolveu por mais luzes, você resolveu por domótica, agora é tudo integrado. Há alterações, e isso vai para a tela final. Depois disso tudo entregue, é feita uma vistoria à obra, aí eles lhe dão a licença de habitação, e com essa licença de habitação é que você pede a ligação para a moradia, não é? Da água, da luz, do gás, se tiver gás, pede para ligar, porque você até então tem de obra. Você tem a energia da obra, a água da obra, é um contador diferente. Aí o fornecedor, não é, que você tem na área, modifica isso para habitação. Aí você pode mudar. Então você Antes pode, disso, não. mesmo assim que ela esteja inacabada, ela tendo todo, também não. Ela tem que estar acabadinha, certinha com a. Aí você liga a água, a luz e o gás e tem Uhum. licença de habitação.
A partir do momento que você tiver essa licença, você já pode Aí, entrar na aí moradia. A partir, pode. antes disso, E não. provavelmente tem coisas que ainda não vão estar bem prontas, que eles não ligam, percebe? Tipo, alguma coisa não está pintada, o jardim não está todo pronto, percebe? Vai ter, Sim, mas sim, sim, tudo que sim. não comprometa a segurança de quem vai lá viver e o conforto. Uhum. Eu tenho outra pergunta aqui, Isabel, que Ok? além dessas que me perguntaram, perguntaram o seguinte: e essas casas pré-moldadas e essas casas que são de tipo casas, como é que é o nome? Eu anotei e esqueci. Pré-fabricadas. Então, não, então, são pré-fabricadas, mas tem alguma aquelas que são aquelas que você engata no motorhome e vai. Tem um nome próprio, eu esqueci. Mas é assim, nada é bem assim, tá bem? Porque Uhum. assim, você engata a casa e vai com uma caixa. Mas, Porque agora até o IKEA tá vendendo casas assim, né? exatamente, só que quando você chega no terreno, você tem que ter as instalações, você tem que ter esgoto. Uhum. O terreno aonde você vai pousar a casa, embaixo da casa, a estrutura tem que estar feita. Então é a mesma coisa, você tem um licenciamento, porque Ah, então, mas pode, mas pode. essas Porque quando eu casas, cheguei aqui não podia. não, essas casas, o que que acontece? Elas vão ter, é como as pré-fabricadas, elas têm um projeto base Uhum. que já está, entre aspas, certificados, não é? Aquilo está tudo certinho. Mas o terreno aonde você vai colocar aquilo tem que estar com as infraestruturas todas prontas para E você ele tem que ter ter a sua licença. licença, né, para colocar essa casa, né? Não pode ser qualquer terreno, né? Que você Não, pode ele tem que colocar. ser um terreno também. Se for um terreno rural, penso que também vai ser problemático. Aí é Hum. melhor você ter uma home, né? Ter uma rolote, uma coisa assim. Agora, se você vai fixar no terreno, a base tem que estar feita. É, porque tem aquelas casas que são casas pré-montadas, já prontas, né? Que ela já vem até com os móveis todos, ela é completa, Não, né? sim, E sim. você só vem e coloca no terreno. Só que esse terreno ele tem que ter essa O autorização para esgoto, ter uma casa assim, né? pois, ele é assim, o Não que que pode ser acontece? qualquer. Você vai ter que ter o esgoto pronto Certo. para aquilo, o que você produzir de esgoto, você vai ter que ter a água que abastece, você vai ter que ter energia que abastece. Tudo Então, de acordo com o que você vai lá colocar, não é? então, primeiro Mas de tudo. nós nunca trabalhamos com isso. Eu, Ah, tá. sinceramente, eu estou falando de curiosa, porque eu acho interessante e estou sempre vendo esses projetos, Uhum. mas do que eu me apercebi é exatamente isso. Você tem que ter as bases, ou seja, tem que estar preparado para receber esse caixotinho, não é? Que tem móveis, que tem tudo, mas que conecta no que você tem que estar lá feito e licenciado, né? O que está lá feito tem que estar bem feito, porque tem que ter projeto, porque tem que se cumprir todas as regras para se ter a água, a luz e o gás, se for o caso. Então assim, a dica é, se você está a fim de comprar um terreno, primeiro veja a localização, depois da localização vai até a Câmara do local e veja se aquele terreno ele tem autorização para tal coisa que você queira fazer nele. Claro. Antes de tudo, Mas isso, quem está pondo o terreno à venda já vai publicitar se ele está ou Uhum. não. É só ter essa atenção. Só ter E essa atenção, né? É bom ficar ligado nisso, então. olhando online, já vai estar lá se é ou não, porque essa é a primeira É, questão. não, é verdade. Depois, o meu sócio Luiz, ele sempre fala isso, é ir ao local e olhar a envolvente. Quem são os vizinhos? O que que tem por lá? Se você... Eu vou dar um exemplo. A minha sobrinha agora está comprando um apartamento e o que que o casal, né? Um casal, o que que para eles interessa? Eles querem ter cafés bons, querem ter restaurantes, querem ter área verde, tudo próximo.
Agora, tem pessoas que não, que, olha, eu não quero nada, quero ir para longe, isso não me interessa. Então, é assim, quer que tenha escola, que tipo de escola, essas coisas, quer Sim. praia, que praia é? Qual é a praia? E apesar de que Tem que ter aqui uma pré-análise do cliente para saber o que realmente ele quer, própria né? pessoa, né? A própria pessoa É, que estiver a procurar, o que para ela interessa. Quer interessa. morar em Lisboa? Ok, Uhum. perfeito, mas tem que olhar o prédio, não é? Ah, como é que está o prédio, se o prédio tá bem. Sim, e antes de tudo, né, Elisa, é o que a gente fala, não vai assim falar assim, se a pessoa que está vendendo aquilo fala, não, pode sim, compra, pode fazer isso, pode fazer. Não, gente, vai primeiro no órgão responsável, porque lá você vai ter realmente as respostas que precisa, para vocês não serem enganados, né? E conta um pouquinho dessa sua empresa, do que ela faz, como é que faz a Ok. sua. Então, antes Enfim, disso, eu vou só aproveitar o gancho para lhe pode contar falar. de uma Pode cliente falar. nossa que veio até assim, é cunhada de uma colega que estudou na faculdade comigo, né, há anos atrás, e ela comprou um apartamento em Lisboa e fomos nós que fizemos a obra. E foi muito engraçado, porque logo no princípio ela estava toda empolgada que ela queria tirar lá várias paredes e que o arquiteto que vendeu o apartamento para ela disse que não havia problema nenhum, que ela podia tirar tudo. E eu disse, não, você pode, mas a gente. E até fui lá com o engenheiro de estruturas para ver bem o que tipo de projeto, o que, que implicava, e que teria que ter a licença. E ela ficou muito frustrada e tal, mas ela acabou percebendo, porque eu expliquei para ela que o que, que acontece? Lisboa é sísmico. E nós temos que entender que o arquiteto até falou bem para ela, que aquelas paredes que ela queria tirar não eram estruturais. Mas não existe isso em prédios pombalinos, não existe isso de parede ser ou não ser estrutural, elas são semi-estruturais, porque o assoalho do vizinho de cima está apoiado naquelas paredes dela. Então, se ela tira, o vizinho pode vir parar em cima dela. Ave Maria. Bom, acabou que as paredes ficaram todas lá e um dia ela vai pensar, e fizemos, e ficou muito bonito o apartamento. Mas então, falando sobre nós, não é? Nós somos uma empresa de construção civil, temos um alvará de obras públicas, classe 1, que estamos agora subindo para a classe 2, e O que que significa classe um, classe isso 2? tem a ver com o tamanho das obras que você pode fazer, Tá. ok? Então, conforme isso do alvará, a gente sobe e desce conforme precisa, porque tem determinadas obras, é o valor financeiro da obra. Então, conforme o valor financeiro da obra, você tem que subir o alvará. É uma questão burocrática, digamos assim. Mas, por que eu digo isso? O importante é ter o alvará. Uhum. Porque nós sofremos muito com a concorrência, que não tem nada e que vão e fazem os trabalhos. Para quem contrata, é uma responsabilidade muito grande, porque caso aconteça algum acidente, e aquela pessoa não está regulamentada, aquela empresa, não é? Não tem o alvará, não tem os seguros de responsabilidade civil e de acidente de trabalho, quem o contratou e não verificou se ele tinha essa documentação é responsável. Uhum. E as pessoas têm que perceber isso, que o que parece que. E depois tem a questão da garantia. Você faz uma obra, a garantia são 5 anos. Se for construção, são 10, mas se for reabilitação, são 5. E daqui a um ano, cadê quem fez a obra? Você não encontra, não é? Nunca mais. Então, isso tudo é muito importante. E um bom contrato também, né? Fazer um contrato de obra. As coisas têm que. Não é para usar, mas para ficar já
tudo muito claro desde o princípio. Depois, se for uma obra de construção, o dono da obra, ele vai ter que contratar uma outra empresa para fiscalizar a obra. E nós queremos muito isso, e que seja um bom fiscal que entenda do assunto, porque isso é parceria. Uhum. Nós estamos a trabalhar, o outro está a fiscalizar, mas isso não é uma conotação má, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com soluções novas e são cabeças pensantes, é uma equipa. E qual vai ser a melhor solução para o dono da obra ficar mais bem servido? Custo-qualidade, não é? Então, tudo isso é muito importante e tem que existir para todos ficarem bem servidos, não é? Você trabalha em Portugal inteiro ou só uma região? Não, nós trabalhamos em Portugal todo. Uhum. Eu vejo assim, que nem assim, começaram a obra aqui, os senhorios lá da casa de cima, há exatamente um ano, quando estourou a caldeira deles, né? E é exato um ano que assim, os pedreiros vêm uma semana, somem um mês, aí depois eles vêm um dia, fica meia hora, depois voltam mais daqui 3 meses, e assim vai. Agora, eles começaram o capoto, colocar, acho que foi em dezembro, Então, é assim, metade. eu tenho muita dúvida se. Porque as empresas existem para dar lucro, não é? E quanto mais. Não é só ser rápido, mas fazer bem a primeira e cumprir o prazo e ir embora, fica bom para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Você não Essa, tem encheção de saco, você não tem dor de cabeça, você essa vai ser super coisa, bem indicado, né? essa Aquele coisa tal do negócio interminável. barato sai caro, e sai caro mesmo, E gente. será que essa pessoa que está fazendo essa obra está ganhando o quê? É muito estranho. Eu não, é uma maneira arcaica, digamos assim, de se trabalhar. Não É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E aí, e com isso tudo, com essa empresa que você tem, juntamente com seu sócio, que você tem aí, tem colaboradores, tem uma equipa, né? Você também tem esse aplicativo onde esse na verdade, é aplicativo é. assim, o aplicativo, nós começamos com ele por causa do controle da qualidade. Uhum, Você, para ter a ISO 9000, que nós ainda, a pandemia de novo, desde 2010 que a gente está preparando o processo uhum, da ISO. Só que o certificado da ISO 9000, ele não é diretamente produtivo, ele é só um custo. Ele serve muito bem para nós gerirmos a empresa. E para sei. evidenciar depois para o cliente, para o mercado, que nós temos um controle de gestão da empresa. Mas com a pandemia e tudo mais, nós implementamos, mas ainda não fomos pedir isso. E o aplicativo era para apoiar pelo seguinte: a ISO 9000, você tem que evidenciar várias práticas, não é? E isso faz com que gere muito papel. E o que acontece? Muitas vezes na construção civil, a empresa tem lá 9000, vai ter uma auditoria de acompanhamento, aí você fica lá um tempão, um monte de gente preenchendo os registros, as não conformidades, tratamento de não conformidades, e isso é estúpido. Eu não, eu só entendo ter a norma e implementar a norma se ela realmente for uma mais-valia. E nós, então, pensando muito sobre isso, acabamos decidindo que com o aplicativo nós poderíamos tratar uma não conformidade na mesma hora que ela acontece e já fazer uma prevenção para ela não voltar a acontecer. Porque, Hum, um exemplo, sei lá, o pedreiro fez a escada. A escada tinha que ter 16 centímetros de altura, ela está com 18. É uma não conformidade, ele vai ter que refazer o trabalho, aí a gente vai ter que ver por que isso aconteceu. É porque o desenho tinha 18, mas tinha lá um risquinho que era a cobertura de madeira do degrau,
do cobertor, né, do degrau, e ele não percebeu. Pronto, da próxima vez a gente já sabe que não pode mandar o desenhinho assim, tem que mandar, ou manda certinho só 16, ou explica para isso não acontecer. Então, em 2019, nós começamos com o aplicativo com essa ideia, certo? E também para o colaborador chegar na obra e ele já ter lá qual é o trabalho que ele tem que fazer naquele dia. Para no final do dia a gente saber o que ele fez, o que ele não fez, ficou bom, ficou mal e tal. E o comprometimento. Porque a pessoa vai. Interessante, interessante isso. Assim, o pedreiro, ele está envolvido no processo, ok? Ele está envolvido, ele vai lá. Mas não, a gente quer que ele esteja comprometido. Então, a partir Sentido. do momento que ele tem que registrar, ele não tem nem que saber que escrever para registrar. Ele pode tirar uma fotografia e gravar. Está registrado. Ele se comprometeu. Então, nós começamos nessa lógica. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e então a coisa virou que, afinal, isso é muito mais. Não é Sim. só nós aqui internamente, é também não ter tantas reuniões em obra, não ter tanta gente indo lá. Nós também não queremos que o nosso pessoal, queremos que eles também sejam preservados. Por exemplo, nós fazemos reunião em obra na hora que eles vão almoçar. Uhum. Não queremos também ficar. Eles também têm que ter respeito, não é? E estarem protegidos. Então, acabou que isso agora passou também a ser interessante para dar acesso no aplicativo para o dono da obra, para ele ter acompanhamento e talvez um acompanhamento que quase é uma aula para ele entender o que se passa. Não, muito interessante, muito interessante. Gostei bastante dessa ideia e acho que ela veio para ficar. Eu acho que é uma Século coisa assim XXI. né, e veio numa hora certa. E você acha assim, o setor da construção civil caiu com a pandemia ou não teve nenhuma queda assim? Você acha que Não, continuou? não, é assim, teve, claro que Teve. teve. Claro que teve. Mas nós tivemos a benesse de ser um setor que continua a trabalhar. Mas eu Hum, posso lhe dizer, por exemplo, no primeiro lockdown, em março, nós aconteceu de. Nós tínhamos obras, mas os donos da obra não nos queriam lá. Estava todo mundo com muito medo, ninguém sabia das coisas direito, foi mais complicado. bem assim mesmo. Agora, não, continua, mas caiu por uma razão, não é? Houve uma diminuição da, da procura, não, acho que menor do que se esperava, mas houve uma. Começou agora a aparecer outras coisas, por exemplo, essa ideia de terreno e de construir uma casa, tanto que nós avançamos com projetos tipos em Hum, 3D para as pessoas poderem ver, aonde o tipo de modelo de casa que é possível construir e construções rápidas, dando preferência para aço leve, para ter a estrutura, conseguir hum. rapidamente erguer a casa, não é? Até 2 andares, ou mesmo só de um andar, com piscina, com tudo. Umas casas bem giras, bem bonitas. Mas depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode mostrar, podem nos pedir, a gente pode mostrar. Que legal, é uma casa de aço leve, é isso? A estrutura é em aço leve. E Hum. depois ela é você chamou de capoto, né? Capoto É, é uma marca italiana para que isso. que é nada mais que nada menos que um isopor, gente. Que aqui também tem outro nome que é um nome bem esquisito. Como é que é o nome? Se quiser XPS, Não, mas tem um isopor aqui tem outro nome. Perovite.
Não, Isopor né? aqui é Esferovite. Espero ver, Que também né? é uma Aquelas marca. placas É que nem isopor grossas. é uma marca. Então, É. com a casa, o que que nós temos, esses projetos, é para ser o mais sustentável possível, não é? Para você Uhum. incorporar energia solar, para você poder fazer recolha de água, para você ter o máximo de conforto, a casa não perder energia, que o problema é esse, né? Você tem uma construção que seja mais sustentável e você Ela se pode. torna mais cara ou a diferença não é Não, significativa? a careza está nos acabamentos. Hum, Percebe? Você pode ter uma casa de 800 euros por metro quadrado até 2.000 euros por metro quadrado. hum, De, fica com esse número, de 800 até o céu é o limite, né? Dubai, sim. percebe? Mas partir Aham. de 800. O que que é uma casa de 800? É uma casa, 800 por metro quadrado, aonde você vai ter um pavimento flutuante, mas não vai ter chão, aquecimento no chão, Certo. percebe? Você vai E ter aonde vai uma louça encarecendo. classe média, uma louça média, vai ter janelas eficientes, porque isso tem que ter, isso não é negociável, mas vai ter uma cozinha mais gama IKEA, não uma cozinha personalizada, Uhum. compreende? Não vai ter Sim, garrafeira, sim, sim, sim. não vai ter um armário garrafeira que vai tal, não vai ter uma exaustão na cozinha que vai para baixo. Percebe que é Entendi. mais sofisticado, você está cozinhando e está tudo descendo e vai embora. Não, você vai ter um exaustor em cima do fogão, digamos assim. E deixa eu Então, te perguntar. é isso que vai fazer a diferença. Se você Entendi. quer granito, como é que você quer um granito Hum. preto absoluto, que é uma pedra muito mais É cara? o acabamento que vai dar o valor final, né? É isso Porque que vai a obra em si fazer. ela tem um Ela tem custo. um custo que já está certo e o acabamento vai ser isso, de 800 para cima. Mas eu lhe digo o seguinte, você com uma casa de 1.200, 1.500 euros por metro quadrado, é uma casa bonita e muito interessante. Muito interessante. E o que mais te procuram agora é para construção, para construir uma casa, é para remodelar um apartamento ou remodelar, porque assim, aqui tem muito disso de comprar aquelas casas que são em demolição, né? Aquelas casas bem velhas, bem antigas, aonde a pessoa compra como casa, porém vai derrubar e vai Mas fazer uma. cuidado, porque assim, se essa casa tiver numa zona protegida, numa Hum, área de reabilitação urbana protegida, você tem que ver, porque aí está envolvido também a Direção-Geral do Patrimônio Cultural, não é sim, só a Câmara. Então, nesse caso, o que que vai acontecer? A casa está toda ruim, mas pode ser que você seja obrigado a manter a fachada. Aí nós temos que escorar, segurar essa fachada. Aí você faz o projeto da casa, eles aprovam, tal, moderno, tal, atrás dessa fachada. é Aí bem você bacana. olha e a casa é a mesma casa. É que nem o Mercadona, né? O Mercadona que comprou um terreno, não sei se ele comprou o terreno aqui, que era uma antiga fábrica de 1.700 bolinhas, sei lá, em Hermesinde, aonde ele manteve a fachada, porque só tinha o terreno, ele manteve a fachada, né? Exatamente. E dentro ele fez o mercado, mas ficou muito bonito, porque manteve a fachada E isso, aqui em Portugal, a Direção-Geral do Patrimônio Cultural vai. O que que nós fazemos? O cliente pede um orçamento. Assim que ele pede o orçamento, às vezes até sem compromisso no orçamento, nós vamos verificar
A gente sempre faz isso porque acaba que nós ganhamos algum tempo com isso, sabe? Uhum. Depois. Muitas Sim, vezes o trabalho não sai, mas se sair, a gente já ganhou algum tempo, porque o cliente, pelo menos, ficou bem informado. Nós vamos ver quais são as condicionantes que existe ali. tá. E quando nós damos o orçamento, a gente já informa a condicionante. A não ser que eu não consiga essa informação por causa de burocracia e tal. Mas se Tá. eu. Em Lisboa, a gente sempre consegue. Assim, Tá. é uma coisa rápida, bem fácil. E com as condicionantes, porque a pessoa tem que saber isso, não é? O que que ela pode ou não pode fazer e que tipo de. Só para dar um exemplo, ali perto do Corte Inglês, nós fizemos uma obra de reabilitação, de fachada de um prédio, até fizemos por acesso por cordas. E aquilo ali chama Bairro Azul, aquela zona, e era reabilitar as fachadas que estavam em muito mau estado. Bem, nós tivemos que pedir uma licença de construção para poder pintar. E isso foi pedido, a gente tratou de tudo, mas tem a ver com o quê? Eles querem ter certeza, a Direção-Geral do Patrimônio Cultural, que você não vai modificar nada na fachada do prédio. Eles querem saber a cor que você vai pôr lá, porque Lisboa também tem isso. O prédio é cor-de-rosa. E ele tem o cor-de-rosa certo. Você não pode ir lá e agora é amarelo. Não, a Direção-Geral do Patrimônio não vai deixar. É como um carro. Você comprou o carro vermelho, ele é vermelho. Você não pode mudar a cor do carro. Então, Nossa, é muito interessante isso. E é eles bom também porque querem saber. preservam. Eu gosto disso. Eles querem saber qual é o material que você vai aplicar, para ver se aquele material é compatível com o que está lá de origem. E eles verificam isso tudo. E eu gosto disso. Não, eu acho bacana porque assim você preserva a história, que nem aqui no Porto. Aqui no Porto tem muitos prédios em reabilitação, né? Que são prédios velhos aonde assim eles mantêm a fachada e e eles fazem um alojamento local, né? Tem muitos prédios onde os construtores, os proprietários, enfim, compram, fazem o alojamento local dentro deles e mantém a fachada, né? Porque permanece a história, né, do local, né? Nós fizemos um trabalho aqui em Lisboa, na Rua da Bica, que era um verdadeiro filme de terror, que era um edifício. Sabe onde é a bica que desce aquele elétrico, desce, sobe? Não, não fui lá, não Então, conheci, não. e é uma rua muito engraçada. E o prédio estava sendo comprimido pelos outros. Ele estava. Então, nós fizemos a contenção como uma cinta muito potente de ferro, toda a contenção em volta desse prédio, porque tinha que se manter essa parte. Então, ele ficou todo, foi feito toda essa estrutura em ferro para manter ele uh, todo presinho, né? Assim, foi. Nossa, é bem interessante isso, né? E é legal assim, porque você tem uma empresa onde você consegue ter todo esse equipamento para poder esse Ter respaldo, todo né? o acesso a tudo que é necessário. É, Né? E como eu lhe disse, desde a parte de projeto, não é, até toda a instrução na Câmara e fazer todo esse trabalho, e depois para outras situações que podem ser interessantes, como por exemplo o visto Gold, que pode ser que as pessoas tenham interesse, como é que se pode obter e o apoio jurídico para se conseguir fazer isso, que ah, são investimentos que, assim, ele tem várias vertentes. Eu vou falar só da que tem a ver conosco, que é construção civil, ok? Uma delas é a aquisição de um imóvel ou com obra que o investimento seja no mínimo 500 mil euros. Com uhum. isso, você tem essa acesso, não é, ao visto Gold para poder morar em Portugal. Tem que estar aqui 14 dias por ano, se não me engano, qualquer coisa assim. Não é. Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Quais são os seus maiores clientes?
São privados. são os portugueses, são os portugueses mesmo ou Não, são... tem Não, portugueses, estrangeiros. Eu falo tem privado várias. porque nós não nos interessamos muito por obras públicas. Uhum. É mais, Ah, tá. Interessante. Seria mais, são mais pessoas físicas, né? exatamente. E, Bem, e então, eu estava ali falar, né, desses imóveis no valor acima de 500 mil, uhum, 500 mas mil. depois tem uma outra opção mais em conta, que é 350 mil, desde que o imóvel tenha mais que 30 anos. Ah, tá. E aí ele pode conseguir o visto gold. Seja na área de reabilitação urbana, aquelas Uhum. áreas que querem valorizar os Precisa imóveis preservar. que são mais antigos. Aí o Uhum. investimento é menor, é de 350 mil. Ah, interessante aí para quem quer. Em viver aqui, ou viver uma parte do ano aqui, outra, não é? Às vezes pegar o verão daqui, o verão do Brasil, ou o contrário, o inverno lá, o inverno aqui, é interessante. E Elisa, assim, as pessoas que estão no Brasil, que querem comprar um imóvel aqui, porém você tem assim todo esse acompanhamento, a pessoa ela ainda não veio aqui, ela pode assim conhecer Portugal, mas ela quer comprar de lá um imóvel, ela já tem toda a estrutura para poder financeira para poder comprar, ou ela vai fazer um financiamento, enfim. Vocês trabalham com isso também, nessa parte assim de financiamento de bancos? Vocês têm também essa parte, ou não, é somente a pessoa física mesmo com dinheiro ali no particular? Então, a questão deixa eu ver se eu entendi. Você diz a pessoa não está no Brasil e quer É, financiar aqui. porque assim, eu trabalhei na área de imobiliária, então a gente tinha muitos clientes, né? Não só no Brasil, como na França, Índia, na China, e esses clientes, eles estão lá e querem comprar imóveis aqui. Tem alguns que têm dinheiro de pronta, né? E Uhum, tem alguns que fazem o financiamento no banco que já tem a carta aprovada. ok. No banco, mesmo Sim, estando sim, lá. sim, claro. Tá. Vocês também atendem esse tipo de cliente ou não? O cliente tem que estar aqui, tem que fazer Não, não, nós, ainda mais agora, não é? Nesse século É, XXI, não existe isso, porque mesmo a pessoa estando aqui, muitas vezes a gente só vai falar com ela por telefone mesmo. online, porque não tem muito de ter reuniões presenciais, não funciona. Isso é pacífico, não há problema nenhum. Uhum. Não há problema As, nenhum. co- as coisas mudaram mesmo, né? Não tem. Agora não vai voltar a ser, É. não vai ser diferente. A Não, gente tem que mesmo se acostumar e- e se conectar nessa parte, começar a se refazer, né? Porque realmente veio para ficar essa parte do home office mesmo, de tudo online, né? Eu acho que veio para ficar mesmo, e as empresas, as pessoas, elas precisam realmente se adaptar a esse novo normal que é isso mesmo, né? Porque antigamente não, antigamente você acompanhava a obra, você queria saber ali se estava, né, tudo direitinho. Hoje você pode acompanhar a sua obra pelo aplicativo. Você não não, precisa estar e, presente. e, e mais, é assim, você pode ter uma informação com mais qualidade Mais qualidade, né? do que o que você conseguiria ver presencial. Você É. pode ter um esclarecimento melhor, pode ter uma ligação com o engenheiro que está responsável pela obra, uma situação mais privilegiada, mais VIP. Acho que nós vamos passar a ter todos um atendimento muito mais VIP mesmo, mais importante, de ser mais É. valorizado. É claro que depois vai ser um pouco difícil
nós ultrapassarmos o olho no olho, o aperto de mão, aquela sentir a energia da pessoa, isso ainda não conseguimos tão bem, não é? É, Mas tendo um primeiro é o que contato, as coisas temos, né? vão evoluindo, vão É evoluindo. O verdade. mais importante que eu penso que deve ficar para as pessoas é a questão de, se um dia forem fazer uma obra conosco ou com outras pessoas, é verificar se a empresa existe, se a empresa está inscrita, se ela tem alvará para fazer obra, se ela tem os seguros. Por exemplo, o nosso seguro é de 500 mil euros. E o Luiz está sempre falando que quer passar para 1 milhão. Isso porque, vamos supor, a gente está trabalhando na fachada de um prédio e até aconteceu uma vez aqui na Avenida da Liberdade, nós estávamos a fixar umas pedras na fachada com cordas e, quer dizer, pode cair uma pedra, não é? Aí vinham carros maravilhosos, tipo Lamborghinis e tal, e parava ali, mesmo escrito que estava proibido e tudo mais. A gente falava, vai, ainda bem, né? Se cair alguma coisa, dá para pagar o carro. Paga o carro do senhor. Mas quer dizer, isso tudo é muito importante, porque a responsabilidade civil e acidente de trabalho também, não é? As pessoas que estão na obra têm que estar cobertas com o seguro. Então, essas situações todas têm que ser verificadas, têm que ser visto para não acontecer o que a gente vê muitas vezes acontecer, não só com estrangeiros, mas também com portugueses. As pessoas são, como diz aqui, aldrabadas e são enganadas. Eu acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa, assim, todo tipo de trabalho que a gente procure, todo tipo de serviço que a gente procure, a gente tem que ter a certeza de que aquilo é seguro, de que eles estão cumprindo com as normas de segurança, da segurança sanitária, da higiene, porque, gente, é realmente preocupante, né? Então a gente tem que ficar atento, sim. Essas dicas que ela deu agora são excelentes desde o início. Então, assim, quem perdeu a live no começo, ela que falou sobre a documentação, sobre as burocracias, sobre os equipamentos EPIs, né? Que a gente fala, equipamentos de proteção, porque tudo isso é importante, gente, que nem eu vejo aqui os pedreiros que vêm aí fazer a obra, eles não usam máscaras, eles não usam nenhum tipo de equipamento, entendeu? Então, assim, é complicado a gente ver isso, né? Porque, assim, Coloca pode em risco acontecer todo uma... mundo que encontra com eles na escada, não é? No elevador. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ficar atento a todos esses detalhes, né? Assim, foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu ter um aparato, assim, do que é uma construção aqui, da área da construção civil, né? Aqui em Portugal. A Elisa explicou muito bem para a gente, ela tem uma visão, assim, muito ampla, né, Obrigada. de empreendedorismo, e eu acho bem bacana para quem está procurando, né, construir, remodelar, ela tem uma equipe, né, já tem há uns anos isso, e aí depois eu vou deixar Sim, e a nossa equipa conhece muito bem Portugal. Estamos Uhum. mesmo muito à vontade para nos mover aqui em tudo, não é? Inclusive no apoio para tipos de, como eu falei, do acabamento. Quer Uhum. dizer, na Europa você tem coisas fantásticas, não é? E nós temos muito conhecimento para ir de encontro ao que a pessoa pode querer, não é? Mesmo que seja no IKEA, gente, Tudo bem, seja lá, que é a perdição dos brasileiros quando chegam aqui. para mobilar, né? Para mobiliar a casa. É. Mas essa parte da mobília já nós não. É, e deixa eu te fazer uma Olha, pergunta jardins assim, nós dá para que nem fazer. aqui, a gente que chega em Portugal, a maioria das casas de banho, né, que são os banheiros, tem banheira.
Hoje em dia, as remodelações, as novas casas, as novas construções já não tem mais. Muito difícil ter. Eles têm, ó, como é que é o nome daquela parte do banho? Poliban, Então, Poliban. é o Poliban. É isso, né? É o Poliban. Nada mais é que uma estrutura de tipo de plástico, né? Pode ser Que de encaixa em cima pedra, que é um, pedra, resina, tem vários. que é onde você coloca o box e fica igual a gente tem aí no Brasil, que são os nossos, a parte do chuveiro, né? Que é diferente aqui, que hoje em dia as pessoas estão tirando as banheiras para colocarem isso, os Poliban. Banheiras são bem perigosas, não é? Elas são Não são muito, gente. E assim, aqui assim, vai 90% do país são idosos. Então imagina você ter que levantar a perna para entrar naquela banheira, escorrega, não sei o quê. Então não é é mesmo. impossível. É, Falando nisso, nas remodelações, eu não vejo muito acessibilidade aqui em Portugal. Por ser um país que é um país assim que tem bastante idosos e também assim eu não vejo essa acessibilidade nem na rua, né? Vejo pouco, como nós temos no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem muito mais até eu não me lembro de ter visto um ônibus que tem aquela parte onde ele levanta a cadeira de roda. Não me lembro, não me não, lembro se, penso que tem, tem. penso que tenha, mas eu não sei. Eu vejo que aqui é muito pouco, mesmo as casas. As casas, elas não são adaptadas para mobilidade Ah, acessível, né? é assim, por exemplo, é verdade. Acontece às vezes. Nós tem um edifício, ele até tem elevador, aí uma pessoa passa a usar a cadeira de rodas. Aí eles têm que fazer a rampa, e nós já fizemos esse tipo de trabalho, fazer a rampa tal, para aquela pessoa conseguir, porque, não sei se reparou, tem muitos prédios que para chegar no elevador você tem uma escadinha Cada, de uns 4, 5 degraus, mas para uma pessoa em cadeira de rodas, não impossível. dá. Aí tem que fazer uma rampa de metal e tal para se criar, porque não existia isso, não é? Não existia. É uma arquitetura muito antiga Não, da a gente não tem mal, a gente mal tem calçada, né? Exatamente. A gente mal tem calçada. A calçada, gente, cabe uma pessoa só e olhe lá. São raros os lugares que tem É. calçada grande. Agora, eu tenho a impressão que também com essa pandemia vai começar a haver também muita mudança de mais bicicletas, mais ciclovias, as pessoas talvez comecem a não ter mais por que ter o carro. Vai Uhum. começar a haver muita mudança na cidade porque trabalho em casa, já não preciso, acho que nós vamos voltar a comprar as coisas perto de casa. Vai ser importante também, não é? Para a economia voltar a circular. É Mas, verdade. e agora, em questão de remodelação, muitas vezes em casas de banho, nós é que chamamos a atenção da pessoa e falamos: olha, vamos colocar aqui uma barra para quando for ao duche, porque às vezes, não sei, a pessoa pode não ser velha, mas pode ficar um pouco Não, para mais nós tonta, mesmos, sim, alguma para coisa assim, criança. ter uma coisa para apoiar, não é? Aí É, porque realmente escorrega. É uma coisa assim, porque assim, você sai, você tem né? Não é uma coisa que você abre a portinha do box e entra, não. É todo um trabalho que é você sai. algum bom senso, não é? É. Para se. Às vezes nós damos lembramos essas coisas. Olha, uma coisa muito simples, que muitas vezes nós lembramos, que é muito engraçado, é pedir autorização para colocar tomadas USB na casa. Porque eu não sei se você reparou a loucura que é. Nós temos pela casa as tomadas normais e andamos procurando adaptadores para conseguir carregar o telefone. Mas hoje em dia, você pode ter a tomada que também tem para carregar USB. Então, quer dizer, Olha aí você que vai interessante. comprar um apartamento, você vai trocar toda a parte elétrica, deixar toda moderna. Por favor, coloca o USB em todo lado. Porque aí você não tem que ficar andando com o adaptador, não é? Pode Nossa, ter na cozinha, excelente na sala, dica, do lado da excelente. cama.
Não é? Principalmente assim, principalmente nós nós que viemos de fora, aqui as tomadas são totalmente diferentes, né? A gente até Para para se mim, não, para acostumar, mim elas estão para você certas. não, porque você já é portuguesa, vai. Exatamente. Ela já está Eu é metade da que- vida dela morando aqui. Olha, e eu vou ser portuguesa porque eu quero votar. Olha, Isabel, ô Isabel, Elisa, Elisa, obrigada eu, pela participação. Foi eu assim, e, bom, deixa eu falar, a L Correia Lima, não é? A minha empresa, a nossa marca comercial é LCL Vertical. como é que é? Fala L- novamente. LCL Vertical é a nossa marca comercial, LCL Vertical. é a nossa marca registrada. E o nome da empresa é L Correia Lima Construção LDA. E Tá. L Correia Lima vem do meu sócio, Luiz Correia Lima, porque ele já era famoso quando a gente começou a empresa. Então, continuamos com o LCL dele, É. que foi o grande impulsionador disso tudo. Eu peguei L uma Correia Lima. L Correia Lima LDA. Eu peguei uma, como diz aqui, uma boleia. Uma boleia. Ai, que legal. Olha, eu fico muito feliz, Nós tá? todos da LCL agradecemos imenso o convite, tá bem? Ai, E a falar ai, da equipa, né? Que essas ideias são brainstorms nossos que todos juntos para pronto sobreviver. É resiliência, nosso segundo nome. verdade. A gente tem que se reinventar sempre, né? E assim, olha, muito obrigada, tá? Eu acho que as informações foram muito relevantes, foram muito importantes, Olha, né? estamos à disposição, que se quiserem nos contactar, posso deixar o e-mail? Pode sim. comercial@lclvertical.pt Então, deixa eu colocar aqui, comercial, @lclvertical.pt. LCL vertical.pt. Sim. Vamos ver se eu não errei. É isso, gente. Comercial arroba Ls. Vou até anotar aqui para depois eu O coloco. Luiz está assistindo, eu vi ele passando aqui na tela. Comercial arroba LCL É Lisboa, Cascais, Lisboa, vertical. Ponto .pt. vertical.pt. Pronto. Depois eu vou deixar na descrição. Ah, e já agora, para quem está de fora, Lisboa é maravilhosa. Portugal é lindo. Há 26 anos e eu só me surpreendo e cada vez gosto mais. É Ah, muito, é tão bom. é muito bom. É E o bom. Porto eu conheço bem também, porque eu estudei aí muito tempo e Eu gosto. amo o Porto. Eu só não gosto do Porto nessa época dessas chuvas que não acaba nunca, que elas são intermináveis, Ah, né? olha, Que elas Fabi, eu vou lhe explicar. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui estudar no Porto, mas eu tinha aula quinta, sexta e sábado, que era na pós-graduação. Então eu saía de Lisboa, estava um céu azul maravilhoso, pegava o comboio, chegava no Porto, estava escuro, chovendo. E isso foi assim durante mais de 2 anos. Aí eu cheguei a uma conclusão, que a família Adams mora no Porto. deve Eles ser, só porque quiseram gente, aí porque chove, chove muito. escuro, escuro. Não, as pessoas acham que a gente fala assim, ah, chove o quê? O quê? Um dia, 2 dias? Não, gente, é um mês Não, direto. chove. É a família Chove Adams um que mês mora direto. aí. Eu tenho certeza, porque era incrível. Eu saía de Lisboa, aquele azul, que aqui tem uma luz, Lisboa é esplendorosa. Chegava aí, tudo escuro. Voltava, tudo azul. E era assim, quinta, sexta e sábado, porque as aulas são no inverno, né? Eu sofri. É. Eu passava de frio, tinha chegado do Nordeste. Agora não, agora não. Agora já. Ah, eu, se Deus quiser, assim, lá para o ano que vem, não sei. Eu acho que eu vou descer um pouquinho mais e vou mais para perto de Lisboa, para esses lados mais quentes, porque, vou falar uma coisa, eu amo o Porto, amo, eu sou apaixonada pelo Porto. Eu acho o Porto romântico, acho o Porto aconchegante, as pessoas são mais acessíveis, né? Muitíssima.
Eu acho assim uma diferença brutal. Porém, gente, o clima pega, pega mesmo. Aqui, deixa eu só responder aqui o Filo da Costa. Ele perguntou se vai ficar disponível. Vai sim, vai ficar no perfil disponível, tá? Vai ficar salva lá no IGTV, tá? Na parte do perfil, assim, na página principal do perfil, tem 4 quadradinhos, gente, onde o primeiro é o feed, o segundo é o Reels, o terceiro fica o IGTV e o quarto fica onde as pessoas te marcam, ficam ali, tá? Olha, Elisa, foi assim um imenso Muito prazer, tá? obrigada pela Adorei te oportunidade. conhecer, Obrigada a todos adorei, que assistiram. Eu também. adorei. Agora vamos ver quando é que a gente toma um café ao vivo e a cores, né? Ah, em breve, em breve, em Deixa a breve. vacina chegar, 2021 a gente vai. Eu tô cansada de cafés virtuais. Eu quero café olho a olho, cara a cara. Vai ser, ó. Olha, isso vai ser que nem depois da pandemia da influenza, da gripe espanhola, que vieram É, nos anos 20, que foi aquela loucura. A gente está só se preparando se para. preparando, verdade. É ótimo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, tá? Eu que Sucesso agradeço. na sua empresa, Obrigada. tá? E que assim seus planos de negócio cada vez mais assim se abram assim, sabe? Se expandam assim. É, Fazemos por isso, tá Que bem? bom, que bom. E obrigada a todos que participaram, espero que tenham gostado, tá? E semana Adoro. que vem as nossas lives vão ser quarta, quinta e sábado, tá? Não vamos ter lives na segunda, que nós tivemos um probleminha com o convidado, mas eles vamos ter, mudamos os horários, tá bem, gente? Então, semana que vem Então, tem tá. mais. Aproveitem o final de Então, semana bom final de semana. para vocês também, tá? Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.